Muito legal. A próxima pergunta aqui, doutor, é da Natiele Santos. Doutor, sou cidadã americana e dei entrada no green card do meu filho e marido que estão no Brasil. Todos trabalhando no Yale. E vocês aqui no Yale VCS, aqui em Canérica. Teria como agilizar o processo de alguma forma? Tem como agilizar o processo, doutor? Não, existe um pedido de, a gente chama expedite, né, de aceleração de processo, mas é em questões humanitárias ou de perecimento de direito, ou vida ou morte, alguma coisa que seja bem grave. Esse teve uma época que todo mundo estava pedindo isso, ligava lá para o ISS e, obviamente, negavam todos, né? Então, é muito Ela está difícil. falando aqui, no outro ela fala, meu filho pede muito para eu voltar, eu não gostaria de perder o emprego, de entregar o emprego. Mas não é o fundamento, é uma decisão pessoal dela, na verdade. Ela não tem um deadline aí, uma data limite para estabelecer o que ela pode ou não fazer. É algo que é uma decisão pessoal dela, enfim, manter ou não manter o emprego. Né? Óbvio que seria conveniente se corresse o processo para o filho estar próximo dela. Não tenha dúvida, Paulo, se o caso pudesse ser aprovado em 1 mês, 2, 3, eu adoraria, porque é um caso a menos para você acompanhar. O cliente está satisfeito, a gente está satisfeito, quer dizer, segue a vida de todo mundo, mas a realidade é distinta e não é provocada por um ato só, são vários elementos que convergem aí para resultar nesse atraso, e a gente tem que aprender a respeitar e viver com isso. Hoje a gente vive na mensagem instantânea, né? Então a gente está acostumado um pouco a ter as respostas rápidas, a gente se fala imediatamente, você já retorna tudo, então é muito difícil você acomodar um processo de 1 ano e meio, 2, 3, enfim, eu compreendo. Doutor, deixa eu tentar dar um jeitinho brasileiro aqui. E se eu mandar o meu filho para vir, eu não sei no caso do filho dela, mas se meu filho e meu marido já tiver um visto de turista, por exemplo. Eles podem vir visitá-la, sem dúvida. E aí, o que acontece se eles ficarem e não voltar? Já no meio desse processo? O que pode acontecer? O pior cenário, vai. Pode acontecer, e às vezes acontece. É a história dos 90 dias, né? Quando as pessoas vêm para visitar e mudam de ideia e resolvem ficar, né? Isso é comum. Tem gente que casa nessas circunstâncias porque não vem com a intenção de ficar e quando chega aqui a pessoa pede em casamento, né? Não quero que você vá embora e mantém a pessoa aqui. Mas se ela está fazendo pela via consular e está querendo acelerar, provavelmente o marido e o filho não têm visto. Então eles vão ter que aguardar o processo na via consular e esperar por lá. Esse é um problema e já foi até tópico de matéria de jornal noturno aí, de grande circulação aí tipo CBS, ABC, essas coisas, NBC, onde mostravam a pessoa da Nova Zelândia, sei lá, peticionando, uma americana peticionando para a esposa, e já fazia mais de 1 ano e nada, e era um absurdo. Pensava, tá com o filho lá, como é que não vem para cá? Quer dizer, mas tudo é falta de mão de obra, Paulo. Os consulados têm uma capacidade física, né, de processar esses casos e não tem como exigir mais. A quantidade de casos e a quantidade de pessoas julgando eles é que determina essa espera, né, infelizmente. Entendi. Natiele Santos, minha opinião, termina aqui, vai no site do Dr. Walter Santos, que está na descrição desse programa, de todos os programas, marca um bate-papo com ele, aí você sente e explica direitinho o que você está fazendo e talvez ele fala algumas alternativas, alguns caminhos que talvez você poderia seguir, é o que eu faria se eu fosse você.